Eles mentiram para você a vida toda. E a pior parte não é a própria mentira. A pior parte é que você acreditou desde que abriu os olhos. Eles disseram quem você era, o que você deveria fazer e o que significava ser feliz. Eles encheram sua cabeça com regras, expectativas e objetivos que não eram seus. Eles o convenceram de que a resposta estava fora de você, que para encontrar significado em sua existência, que você teve que pesquisar em livros, em sucesso, no amor, na aprovação de outras pessoas. Mas me diga algo, você encontrou nada disso? Você sentiu, mesmo por um segundo, que a busca acabou? Não, porque a pesquisa nunca termina, e esse é o grande truque. Eles fizeram você acreditar que o objetivo da sua vida está oculto em algum lugar, como um segredo que alguém já conhece e que você precisa descobrir. Eles lhe disseram que, se você se esforçar o suficiente, se você é uma boa pessoa, se seguir as regras, se você se adaptar, receberá sua recompensa, que significa satisfação. Mas aqui está a verdade que ninguém quer aceitar, nada disso existe por aí. O que você chama de vida nada mais é do que um emaranhado de ilusões tecidas por outras pessoas. Um teatro em que todo mundo usa sua máscara e recita suas falas sem questionar o roteiro. E você nem escolheu o seu. Eles deram a você e você levou sem perguntar. E agora, quando as luzes caem e você é deixado sozinho com seus pensamentos, você sente que o vazio no seu peito, essa sensação de que algo não se encaixa. Porque não se encaixa. Olhe para você, você segue as regras, faz o que é esperado, joga o jogo da sociedade. E, no entanto, algo dentro de você grita que nada disso faz sentido. Ponto. Que há algo mais, algo que você não pode citar, algo que se esconde na sombra de sua mente, algo que você tem evitado a vida inteira. Essa voz em sua cabeça, que o desconforto que atenda a você por dentro, não é um erro, não é uma falha, é o seu subconsciente chamando você. É a parte de você que não foi domada, a parte de você que se lembra do que você esqueceu há muito tempo. Ponto. Mas você está aterrorizado ao ouvi-lo, porque se o fizesse, se realmente prestasse atenção, perceberia que tudo o que você pensava ser verdadeiro iria cair. Sua identidade, sua moral, seu propósito. Tudo desapareceria em um instante. E então, quem você seria? Você poderia se olhar no espelho e aceitar que você não é quem você acha que é? Carl Gustav Jung entendeu isso melhor do que ninguém. Ele dedicou sua vida a explorar as profundezas da psique humana, a desmascarar as verdades que ninguém queria enfrentar. E sua conclusão foi aterrorizante. Você não encontrará significado no mundo, porque o significado não é algo que você procura, é algo que você constrói. Mas para construí-lo, você primeiro deve destruir a mentira em que vive. Você precisa enfrentar o que está na sombra. Você tem que olhar diretamente para a parte de você que você reprimiu, em tudo que se escondeu por medo, por vergonha, por conveniência. E a pergunta é: você está disposto? Porque uma vez que você inicia esse caminho, não há como voltar atrás. Mas se você decidir continuar ouvindo, se decidir abrir os olhos para o que sempre esteve na sua frente, então se prepare, porque você descobrirá que tudo o que pensou que sabia sobre si mesmo era uma mentira. Pronto para acordar? Bem, se você ainda está aqui, significa que algo dentro de você já começou a despertar. Mas não cometa o erro de pensar que isso será fácil. Eles ensinaram você a temer a escuridão desde que você era criança. Eles lhe disseram que coisas ruins se escondem nas sombras, que tudo o que o ameaça se esconde no desconhecido. E você acreditou nelas. Mas o que eles nunca lhe disseram é que sua verdadeira essência também está lá dentro de você. Há partes que você nunca quis ver, pensamentos, impulsos, desejos que você enterrou, porque eles disseram que não deveriam existir, porque não estavam certos, porque não se encaixavam na imagem da pessoa que você deveria ser. Mas Jung sabia, ele sabia que o maior inimigo da humanidade não é o mundo exterior, mas seu próprio inconsciente. Porque tudo o que você reprimiu, tudo o que negou sobre si mesmo, não desaparece, ele se esconde, torna-se sombra. E quanto mais você a ignora, mais forte se torna, até um dia, sem aviso prévio, explode na forma de ansiedade, raiva, culpa, vazio existencial. E você não entende o porquê. Você não entende por que continua cometendo os mesmos erros. Por que se autossabotagem? Por quê?
Mesmo que obtenha o que queria, ainda sente que algo está faltando. A resposta é simples. Você não pode ser inteiro enquanto nega uma parte de si mesmo. Sua sombra faz parte de você. É o seu reflexo oculto, a outra metade do seu ser. E se você não enfrentar, se continuar fugindo, nunca saberá realmente quem é. Mas aqui vem a parte mais assustadora para enfrentar sua sombra. Você deve primeiro aceitar que você não é a pessoa que pensa que é. A vida toda, você usou uma máscara. Você foi o bom, o responsável, o trabalhador, aquele que sacrifica, aquele que se encaixa na sociedade. Mas isso nada mais é do que uma construção, uma versão polida e domesticada. Sua verdadeira natureza é muito mais caótica. Dentro de você, o herói e o vilão, o sábio e o ignorante, o criador e o destruidor coexistem. Mas você se apegou a apenas uma parte, rejeitando o resto, sem perceber que, ao fazê-lo, você se fragmentou. E aqui está o paradoxo: você não pode atingir todo o seu potencial até abraçar sua luz e sua escuridão, até reconhecer sua capacidade de bem e mal, pela criação e destruição, por compaixão e crueldade. Somente quando você se atreve a olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem medo, você começará a ser verdadeiramente livre. Individuação, esse é o nome que Jung deu a esse processo. Não é uma teoria, não é um exercício simples de autoajuda. É a jornada mais difícil que uma pessoa pode realizar. Significa rasgar todas as máscaras. Significa enfrentar seus desejos mais sombrios de frente, sem justificá-los. Significa parar de culpar os outros por suas misérias e aceitar que tudo o que você é, o bom e o ruim, é o produto de suas próprias escolhas. E isso é aterrorizante, porque significa que você não pode mais se esconder atrás de desculpas. Você não pode continuar dizendo que isso é apenas quem você é sem perguntar o porquê. Você não pode culpar Destiny, sua família ou sociedade, porque no final, o único responsável por sua vida é você. Mas aqui está o segredo que ninguém quer ouvir: quanto mais você rejeita sua sombra, mais controle ele tem sobre você. Você não pode escapar disso. Você não pode ignorá-lo para sempre. Você pode se distrair com o trabalho, com prazeres momentâneos, com relacionamentos superficiais, com entretenimento sem sentido. Mas mais cedo ou mais tarde, sua sombra encontrará uma maneira de se manifestar em seus sonhos, em seus medos irracionais, em sua incapacidade de manter relacionamentos estáveis. Toda vez que você explode com raiva sem motivo aparente, essa é a sua sombra falando. Toda vez que você sente um impulso destrutivo e não entende o porquê, essa é a sua sombra exigindo reconhecimento. Toda vez que você se sente vazio, apesar de ter tudo, essa é a sua sombra lembrando que você ainda está incompleto. Você não pode escapar de si mesmo, mas pode se integrar. E aqui é onde a maioria falha, porque integrar sua sombra não significa se tornar mal. Isso não significa abraçar o caos sem controle. Significa usar sua escuridão para sua vantagem. Significa transformar sua raiva em determinação, seu medo em sabedoria, sua dor em força. Isso significa olhar profundamente dentro do seu ser e, em vez de correr, aprendendo a controlar o poder que você carrega. Ponto. Porque dentro da sua sombra há energia brutal. Uma força que, se canalizada corretamente, pode impulsionar a níveis que você nunca imaginou. Mas, se você continuar negando, isso destruirá. Jung deixou claro: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Mas há mais. Algo que a maioria das pessoas ignora. Sua sombra não é apenas sua. Há algo em você que não vem da sua experiência pessoal. Algo que estava lá antes de você nascer. Algo que você compartilha com todo ser humano que já existiu na história. Ou inconsciente coletivo, a biblioteca oculta da humanidade, um reino de símbolos, arquétipos e histórias que se repetem ao longo do tempo. Jung descobriu que, no fundo de nossa psique, existem padrões universais, figuras que emergem em sonhos, mitos, religiões, histórias contadas repetidamente: o herói, o sábio, a mãe, o destruidor, ó mãe, o destruidor, traidor. Estes são mais do que apenas conceitos, eles são forças agindo dentro de você. Eles são fragmentos de toda a humanidade que vivem em você sem você saber. E se você aprender a reconhecê-los, se você conseguir decifrar o idioma deles, poderá se entender em um nível que poucos já chegaram.
Mas aqui está a verdadeira pergunta: você tem a coragem de ir além, olhar dentro de si e aceitar tudo o que encontra, para deixar de lado as histórias que você foi contada e começar a escrever a sua? Porque a verdade é a seguinte: o significado da vida não está no que eles lhe disseram, não está no que eles esperam de você, está no que você decide fazer com o que é. E há apenas uma maneira de descobrir: olhe para si mesmo no espelho e não desvie o olhar. A maioria das pessoas nunca fará isso. A maioria das pessoas passa a vida correndo, saindo de si mesmas, de suas sombras, fugindo das perguntas que não querem responder. Porque enfrentar a si mesmo é a coisa mais aterrorizante que existe. É fácil culpar o mundo. É fácil dizer que o sistema está quebrado, que a vida é injusta, que outros são os culpados pelo que acontece com você. Mas o mais difícil, a coisa que apenas alguns se atrevem a fazer, é olhar para dentro e aceitar a verdade. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Não na aprovação de outras pessoas, não em títulos, não em validação externa. Dentro de você, há respostas que você nunca ousou ouvir. Eles sempre estiveram lá, mas foram enterrados, cobertos por camadas de medo, condicionamento e mentiras que você aprendeu a repetir até acreditar nelas. Pontos. Sua vida não está em algum lugar longe. Não é um prêmio que você ganha no final da estrada. É a própria estrada. E apenas aqueles que ousam enfrentar suas sombras podem andar. Agora me diga, o que você vai fazer com essas informações? A maioria fechará este vídeo e retornará à sua rotina. Eles continuarão vivendo da mesma maneira. Eles continuarão evitando as perguntas difíceis. Eles continuarão procurando do lado de fora o que só conseguem encontrar por dentro. Mas alguns não serão capazes de ignorar o que acabaram de ouvir, porque há verdades que, uma vez reveladas, não podem ser esquecidas. Se você é um desses poucos, se algo dentro de você despertou, quero que você deixe um comentário com a seguinte frase: estou pronto para me olhar no espelho. Quero ver quantos estão realmente dispostos a começar essa jornada, porque a maioria escolherá o conforto da ignorância, mas alguns, apenas alguns, escolherão a verdade. E esses poucos são os que realmente começarão a viver. Se este vídeo fez você pensar, se alguma parte de você sentiu que essa era uma mensagem que você precisava ouvir, se inscrever, porque aqui não falamos sobre o que você quer ouvir, falamos sobre o que você precisa saber. Vejo você na próxima vez.